Bom dia! Todos os anos no Carnaval é desenvolvida uma campanha para chamar a atenção contra a violência à mulher. E esse ano o slogan é bem interessante, mais ou menos assim: não tô afim e sem permissão não toque em mim. E quem veio conversar sobre como vai ser desenvolvido todo esse trabalho é a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena. Bom dia, Susan. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, para a gente conversar. Sou eu quem agradeço. E em um período importante, né, que é o período do Carnaval. Infelizmente, no Carnaval, o número de violência contra a mulher, o número de assédio, o número de violência sexual contra a mulher aumenta significativamente, principalmente por conta do aumento do uso de álcool e drogas. Esse é sempre um fator bem, vamos dizer, desencadeante, eu não sei se esse nome existe, mas dessa onda de violência, né? O álcool, as drogas, sempre lhe dá uma exacerbada a mais na violência? Isso. Os dados sempre demonstram isso, tanto é que o maior número de violências contra a mulher acontece a partir de sexta-feira à noite, né? Sexta, sábado e domingo. E aí a importância do funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, com a delegacia funcionando 24 horas. E aí a gente tem visto, inclusive, este aumento do número de denúncias, do número de casos, um salto significativo. Só em números de boletins de ocorrência, a delegacia saltou de uma média de 360, 380 para aproximadamente 600. E a casa tem atendido, em média, 1.700 casos, 1.700 atendimentos das mulheres como um todo dentro da Casa da Mulher Brasileira. Eu fiquei impressionada com esses números, um número que chega a 1.700 por mês. Isso significa o quê? A gente está com uma violência num nível altíssimo? Na verdade, não, né? Muita gente, quando fala assim, nossa, nunca ouvi falar tanto sobre feminicídio, nunca ouvi falar tanto sobre violência contra a mulher, são tantos casos, e aí a gente pode registrar, quando se fala em violência hoje, um caso que tem marcado é o caso da Ludmila, né, que foi agredida pelo ex-companheiro, que está foragido. E a gente sempre tem pedido que quem tiver informações repasse à polícia para que a prisão dele seja efetivada. Até agora não adiantou muito, só um parêntese, até agora não avançaram muitos desses trabalhos? Mas todas as informações que a polícia tem recebido, a polícia tem, já fez campana, todas as informações são averiguadas, são verificadas e a gente tem certeza que muito em breve a gente vai conseguir efetuar essa prisão. E aí a gente tem divulgado nas mídias o número da delegacia, posso até passar para colocar no programa. E para quem tiver informação, a gente poder fazer com que ele pague pelo crime que ele cometeu. Porque sim, a violência contra a mulher é um crime, a gente tem que passar dessa fase de dizer que em brigas de marido e mulher não se mexe a colher. Felizmente, a sociedade tem mudado nesse sentido, a Lei Maria da Penha tem se tornado conhecida, mas é sempre importante destacar que a Lei Maria da Penha não é só violência física. Violência psicológica é um dos tipos de violência mais comuns e que muitas mulheres passam por esse tipo de violência, mas por desconhecimento não denunciam porque não sabem que é uma forma de violência. Não sabem que é violência, né? Acreditam que só o tapa, o soco, a agressão, só isso é violência, isso, exatamente, né? Mas a chamada a atenção para esses outros tipos de violência que a mulher sofre, que até então ela desconhecia, faz também esses números aumentarem, né? Porque o conhecimento faz aumentar o número de denúncias. Sim, e um fato relevante, uma delegacia especializada para receber essas mulheres, funcionando 24 horas. Então, quando é que as violências acontecem? Acontecem mais à noite, acontecem mais aos finais de semana. E antes as mulheres não tinham esse espaço. Então, a mulher, ela foi vítima de qualquer tipo de violência, se deslocar à Casa da Mulher Brasileira, com profissionais competentíssimas, inclusive as delegadas estão agora trabalhando conjuntamente com a Secretaria de Estado da Segurança do Piauí, estão montando conjuntamente um protocolo para investigar os crimes de violência sexual, para dar celeridade, né? E um outro fator relevante, quando se fala em crime sexual, é a criação do Instituto de Genética Forense. A gente até conversou aqui esses dias sobre esse assunto, esse suporte a mais nesse combate à violência contra a mulher é muito interessante. Durante o Carnaval, assim, vocês já funcionam 24 horas por dia, já tem um atendimento quase não, integral, né? Mas de alguma forma esse trabalho muda durante o período de Carnaval? Quer dizer,
sistemática do trabalho que vocês desenvolvem? Sim, muda porque, a exemplo do que aconteceu no final do ano, que teve um aumento do número de mulheres procurando serviços na casa, a gente teve isso no Ano Novo principalmente, a gente espera que agora no Carnaval se tenha um outro aumento, né? Um aumento significativo já nas prévias de Carnaval, e no Carnaval a gente vai ter de fato esse aumento do número de violências. Por essas questões, mas também a gente precisa falar do assédio sofrido durante o Carnaval. E são campanhas que têm sido desenvolvidas hoje a nível nacional. Infelizmente, algumas pessoas têm repelido esse tipo de campanha com justificativas do tipo, se a mulher que veste roupa curta não se dá o respeito, então merece ser assediada, né? Isso, nós estamos com as pernas de fora. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido, e a gente tem dado orientações para as mulheres de como proceder. No caso de um assédio sofrido, a primeira coisa que a mulher tem que fazer é garantir a sua segurança própria, né? Não revidar, porque ela não vai conseguir, né, naquele momento, resolver a situação dessa forma. Com certeza. Então, a gente está com um policiamento ostensivo em todo o Carnaval. Então, a mulher sendo vítima de violência, procura um policial, peça que o policial adquira o nome do assediador, levante o nome de testemunhas. O boletim de ocorrência não precisa ser feito naquele momento. Pois é, porque se for em casa, por exemplo, ela não vai ter um policial por perto, ela não vai ter, às vezes não tem nem a quem pedir ajuda no momento. Pode ser uma situação de só os dois envolvidos estejam presentes. Como é que faz nesse momento, Suzy? Mas no caso de violência ou de assédio? De violência. De violência. O STJ consignou em 2015, já existia precedente nesse sentido, mas ficou ratificado ao extremo pelo Superior Tribunal de Justiça, que a palavra da mulher tem um valor muito forte, porque é uma violência que acontece entre quatro paredes. Então, a mulher geralmente ela tem uma confidente. Então, aquela confidente é uma testemunha, porque aquela confidente escuta o que aquela mulher tem passado, né? Infelizmente, a violência contra a mulher, a gente fala tanto de violência contra a mulher, por quê? Porque a maior parte das violências que nós sofremos acontece dentro de casa. Mais de 50% dos casos de violência são casos de violência doméstica, né? Então, que acontece entre quatro paredes, com poucas pessoas tendo conhecimento. Verdade. Então, além de se realizar o boletim de ocorrência e de lá ser encaminhado para fazer o exame de corpo de delito. Quanto mais boletim de ocorrência de caso se tiver, é um material probatório importante também. Ok. Então nós vamos fazer um rápido intervalinho nessa nossa conversa e a gente volta já para continuar falando sobre a campanha contra a violência à mulher durante o Carnaval. Um minutinho só, eu volto já. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre a violência à mulher no Carnaval. Agora, com relação a gente falou agora da violência e do fato de você registrar no BO. Assédio. O que é exatamente um assédio? Homem olhou para mim, eu não gostei, ele continuou. Isso é um assédio? O que caracteriza um assédio? Olhar e você não gostar não significa ser um assédio. É porque virou piada agora. Você não pode olhar para fulana porque ela pode te denunciar. Muita gente fica levando ao extremo a questão da paquera, a diferenciação entre paquera e assédio. Paquera é uma coisa e assédio é outra. Muita gente tem dito, hoje a gente não pode mais paquerar porque tudo é assédio. Isso não é verdade. É sempre bom a gente levar em consideração duas palavras, né? Consentimento, ou seja, você chegou para a garota, começou a conversar. Se ela te diz não, acabou, né? Não tô afim, pronto. Não tô afim, não toque em mim, né? Não toque em mim. Mas se há uma insistência, aí já pode chegar ao ponto de se tornar um assédio, né? De passar a mão, de pegar no cabelo, de puxar, de beijar à força. Infelizmente, essas são ações comuns e rotineiras no Carnaval. É verdade. Né? A primeira palavra é o consentimento e a outra palavra é a reciprocidade. Né? Tem que ter uma reciprocidade. O homem tem que saber, tem que perceber se a mulher não é só homem que paquera. Homem paquera, mulher paquera, e a gente sabe quando tem reciprocidade. Né? A gente promete não assediar ninguém. Lembrando que consentimento de pessoa bêbada não existe. Por quê?
Porque, vamos supor, a pessoa está completamente bêbada. Naquele momento, ela pode até achar, você pode achar que ela está consentindo alguma coisa, mas juridicamente o consentimento dela não é válido, né? E é chamado, se tiver relação sexual, inclusive é tido como estupro de vulnerável. Aí né? Olha, gente, presta atenção, viu? Isso é muito grave. No carnaval se bebe muito, mas nem todo mundo aí que concorda com a gente sai. Não, e existe uma linha muito tênue entre o assédio e o estupro. Por exemplo, até 2009, o estupro era considerado o que tivesse conjunção carnal, ou seja, tinha que ter relação sexual em si. Agora não, desde 2009 houve uma alteração na lei e atos libidinosos também são tidos como estupro. Por exemplo, se fala muito na lascívia, né? Você dá aquele beijo lascivo, aquele beijo já com conotação sexual, passar a mão no corpo, aquilo ali já é um estupro, né? Já é um estupro, não precisa mais a penetração como se tinha antes de 2009. Porque você acha que o estupro é só com penetração, essa coisa não é... Mudou a lei em 2009, há quase 10 anos. A relação não precisa chegar até o final para ser caracterizado como estupro. Não precisa. O homem chegou, passou a mão no corpo da mulher, assim, com a conotação sexual mesmo, aquilo ali já é considerado um estupro, né? Então é importante, é uma linha muito tênue, você sai do artigo 61 das leis das contravenções penais, né, que fala sobre o que a gente chama popularmente de assédio, e vai para o artigo 213 do Código Penal, que é o estupro, né? Então, a penalidade é só multa, e o outro a penalidade... Um pulinho bem pequeno de um para o outro, né? Esticou o pé, já está no outro. E, por exemplo, assim, o testemunho de pessoas que viram um ato desse, vale também como... Sim, é importante levantar o nome das testemunhas, né? Mas sempre fazer isso ou com segurança ou com um policial pedindo que faça essa intermediação. Das testemunhas não, das testemunhas pode até ver, olha, você viu, eu queria fazer um boletim de ocorrência, queria que o seu nome para poder registrar esse boletim de ocorrência, mas ao mesmo tempo, na próxima quinta-feira, nós estaremos realizando no Comando Geral, estarão presentes a Secretária de Estado da Mulher, juíza da mulher, delegadas da mulher, toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, para fazer um diálogo com os policiais que já estão atuando no pré-carnaval e atuarão no carnaval, para que eles saibam como proceder, né, e como a gente ter um entretenimento saudável. Porque o carnaval todo mundo aqui brinca carnaval, né? O nosso país é o país do carnaval, mas a gente pode sim ter um carnaval sem assédio, um carnaval alegre, mas um carnaval com respeito, né, respeitando todas as diferenças. Infelizmente, o que a gente viu recentemente aqui no estado do Maranhão, uma postagem de um maranhense dizendo: se você não quiser que passem a mão em você, é melhor você não sair de casa, né? Olha só. Mas a gente pensa que não existe mais esse tipo de argumento, esse tipo de pensamento, né? E a gente se surpreende com isso, né? E aí, sabe o que levantaram com esse caso? Disseram assim: mas e se for um homossexual assediando? Simplesmente, assédio é assédio para todo mundo, mas o fato de uma pessoa que é homossexual te paquerar, isso não é assédio, né? Então a gente precisa modular e saber que o carnaval é um espaço de alegria e a gente precisa manter essa alegria do carnaval, né? Que todas as pessoas possam se sentir seguras, né? E se sentir livre do assédio, porque é tão ruim. Eu já fui vítima de assédio no carnaval e é algo que tira assim a vontade de continuar no carnaval. A gente quer ir embora porque não se sente bem, não se sente protegido, não se sente segura, eu imagino, né? Não se sente segura. E é isso que a gente tem trazido, né? Levado para as pessoas que, assim, nossa, é tão bom brincar o carnaval, brinque o carnaval e deixa a outra pessoa brincar também. Agora, só uma curiosidade, Suzé, a mulher pode assediar o homem? Não, também não pode assediar o homem. Sempre lembrar das duas palavras, consentimento e reciprocidade, né? Aí a gente não está dizendo assim, você não pode chegar e beijar uma pessoa desconhecida. Óbvio que a gente não está dizendo isso. Se você encontrar uma pessoa desconhecida, ela quiser te beijar e você quiser beijar também, pode beijar, se quiser, para as outras, tudo o que quiser.
Só que tem que ter o consentimento dos dois. Consentimento válido e a reciprocidade. Isso, os dois têm que concordar que vão fazer aquilo, não interessa o que seja. O que não dá é para fazer aquele, tu beijou quantos? Eu beijei 30, chegar e beijar a força, no parafolia. Tinha uma brincadeira dessa de saber quantos tinham beijado, quem tinha beijado mais, quantos tinham beijado. Isso hoje já não vale muito não, né? Porque eu lembro que todo mundo saía beijando todo mundo, mesmo que a força, para aumentar o número de pessoas beijadas para contar depois. Isso hoje... Infelizmente ainda acontece, mas eu acho que em um grau menor do que acontecia antes. Mas se acontecer, é crime. Se acontecer e não houve consentimento, é crime. E normalmente não tinha o consentimento, é a palavrazinha. Não tinha o consentimento. A pessoa saía beijando, não importava se tu estava virando a cara, se tu não queria, ia agarrando e ia beijando. Eu beijei mais uma, beijei mais uma, beijei mais uma. Só para te ter noção, essa lei, que é a lei das contravenções penais, ela existe desde a década de 40. Então é um crime que existe desde então, né? Não é um crime, ninguém está inventando a roda agora. Não é um crime recente, é um crime que sempre existiu. Mas o que é que acontece? É como nunca foi permitido o homem bater na mulher. Mas muita gente acredita, isso é verdade, que a Lei Maria da Penha veio para proibir e que antes era permitido. Dá essa sensação. Mas nunca foi, já foi há muito tempo atrás, período de império, houve sim, né, era permitido ao homem castigar fisicamente a mulher e os filhos. Era permitido, mas foi retirado do ordenamento e desde então, com a sua retirada, passou a não valer. Só que não tinha uma lei proibitiva, que é o que a Lei Maria da Penha veio fazer. Entendi. Então, nós vamos fazer de novo um rápido intervalinho e vamos continuar no próximo bloco. Só um minuto. Chegamos no nosso último bloco de conversa aqui sobre a campanha contra a violência à mulher no Carnaval. E agora, depois desse trabalho todo, está faltando o quê? Está faltando só um alinhamento de ação de todos os órgãos envolvidos, é isso? A gente tem feito sempre reuniões, existem inúmeros... existe uma câmara técnica, existe inúmeras reuniões realizadas com os órgãos. Essas reuniões são coordenadas pela Secretaria de Estado da Mulher, então hoje já se tem um trabalho conjunto, tanto com as secretarias municipais, quanto com os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher. Tanto os Conselho Estadual da Mulher, Conselho da Condição Feminina, toda uma atuação conjunta para enfrentar todas as formas de violência contra a mulher. E não seria diferente no Carnaval, né? A Secretaria da Mulher está realizando uma campanha, como tem realizado todos os anos. A secretária Terezinha tem reunido com a equipe para fazer a melhor campanha de Carnaval que o nosso Estado requer, né? E aí montaram toda uma campanha, estarão presentes nos carnavais, né? Atuando sempre de forma conjunta com os órgãos. Não se faz política pública para a mulher isoladamente, né? É uma política que não é tão fácil, a gente está rompendo conceitos mal formados pela sociedade, né? Porque uma sociedade que naturaliza a violência contra a mulher é uma sociedade que a gente não quer e que por isso a gente luta para mudar diuturnamente, para que a gente possa ter uma sociedade de iguais, né? O artigo 5º da Constituição fala lá, igualdade entre homens e mulheres, né? Que homens e mulheres sejam iguais em direitos e deveres. Não significa que um é mais igual que o outro, não. Está todo mundo no mesmo nível, né? Todo mundo no mesmo nível, mas infelizmente a gente tem uma realidade, inclusive quando a gente está aqui na Assembleia, né? Quando a gente fala em representação política. É verdade. Nós temos uma minoria de mulheres, uma maioria, a gente já falou muito em outros programas, né, Suza, sobre isso. Mas vamos ver o que acontece na eleição agora, se a mulher se empodera um pouquinho mais, se quer ter mais voz. Mas assim, não depende só da mulher, Sim, depende muito dos partidos políticos. Por exemplo, qual é a média que se tem de financiamento das campanhas femininas? 6%. 94% para os homens, 6% para as mulheres. Mas quem foi que determinou esses percentuais? Não existe uma determinação. Esses dados são referentes ao levantamento que foi feito dos recursos... Nosso café acabou, vamos botar mais. Dos recursos voltados para a mulher, né?
E aí, esses recursos, infelizmente, têm sido nesse montante. A gente tem algumas leis que foram modificadas para garantir a participação das mulheres. 30% das mulheres candidatas, né? Mas o que a gente tem tido em contrapartida? Muita fraude. Mulheres que foram candidatas que não tiveram um voto e que não tiveram um centavo nas suas contas. Quer dizer, ela era um número dentro desse percentual, só isso. E aí o Ministério Público Federal, em parceria com o TSE, tem feito uma campanha e vai apurar a fraude, e os partidos políticos que fizerem esse tipo de fraude, eles serão punidos, inclusive com a cassação do mandato do homem que tiver sido eleito em uma coligação em que tenha tido fraude de mulheres, na candidatura de mulheres. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você acredita que com esses mecanismos todos que estão sendo usados para garantir uma participação maior feminina, estando no ano eleitoral, nessa eleição a gente já pode ter uma participação maior, Suzy? A gente espera que sim, né? Nós, afinal de contas, somos 52% da população brasileira e 54% da maranhense, né? E 54%, a gente é maioria absoluta. E ainda somos a mãe dos outros 46%, né? Então, a maioria absoluta. Nós somos 54% e mãe dos 46%. Então, a gente precisa chegar a um patamar em que a participação política e o respeito à participação política das mulheres seja efetivado, né? Porque, infelizmente, tem várias pesquisas, inclusive recentemente a ministra Carmen Lúcia citou, né, uma pesquisa a nível internacional em que as mulheres são mais interrompidas a falar, quando as mulheres estão com o uso da fala, elas são muito interrompidas, e isso não acontece com a fala dos homens. É como se a fala da mulher fosse menos importante, né? O que não é. Então a gente precisa, às vezes, dar aquele alerta, né, de que precisa respeitar a fala da mulher. São detalhezinhos pequenos onde você continua vendo essa supremacia, vamos dizer assim, masculina sobre a feminina, né? Mas só voltando um pouquinho à questão do carnaval, no interior do estado, esse mesmo trabalho que está sendo feito aqui na capital vai ser feito no interior do estado, em todas as cidades, imagino. Isso. O policiamento, ele tem um reforço dos policiais que saem também da capital para o interior, né? Já se tem esse reforço para o carnaval, e por isso que a gente está atuando diretamente com a Polícia Militar e com a questão da informação, né? A informação é muito importante quando a gente está num espaço de informação como é a TV, como é a rádio, como são os blogs, né? A Secretaria de Estado de Comunicação também tem auxiliado a Secretaria de Estado da Mulher para divulgar essa campanha para todo o estado, e a gente espera, né, que a gente possa ter um carnaval melhor, né, o carnaval de todos, um carnaval com muita alegria, e que a gente possa melhorar os índices para nos carnavais futuros a gente ter sempre aprimorar o espaço de alegria, para que a alegria seja tanto do homem quanto da mulher e sem assédio. Vai chegar um tempo que a gente nem vai precisar mais desses mecanismos. Um vai respeitar o outro sem precisar ninguém estar fiscalizando se o respeito está acontecendo ou não. É bom a gente sonhar assim, tem que ter um sonho para a gente acreditar. Tem que ter um sonho. Mas, Susan Lucena, muito obrigada por sua participação no nosso programa. Essa campanha, com certeza, não estou afim, sem permissão, não toque em mim. Esse é o slogan do carnaval deste ano. Você já sabe, se a mulher não tiver afim, se não tiver reciprocidade e consentimento, essas duas palavras são importantíssimas, não avança o sinal, porque não pode não ser bom o resultado. Mas muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você, um bom carnaval. Eu agradeço e desejo a todas e a todos um excelente carnaval, com muita alegria e sem assédio. Ok, sem assédio, claro. E bom dia, muito obrigado. Você já sabe que tudo isso fica aqui à sua disposição no nosso site, as informações, as entrevistas, tudo que você vê aqui, você pode depois acessar no nosso site, o al.ma.leg.br/TV, nas nossas redes sociais, na nossa página do Rádio Online, tudo lá está à sua disposição, tudo é feito para você. E a gente fica aqui todo dia te esperando às 8h30 da manhã, sempre com informação, com entrevista, com tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau!